A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite já este início de programa e compartilhe os nossos links com os seus amigos, com os seus familiares, nos grupos de WhatsApp. E certamente este programa será de grande bênção, não somente para você que nos acompanha, como também os demais que estarão conosco, que você conseguiu encaminhar o nosso link, não é? Seja um canal de bênção para abençoar muitas pessoas. Hoje nós contamos com a presença do evangelista Itamar Félix e o evangelista Marineide Cardoso. Pai do Senhor, evangelista Itamar. Pai do Senhor, pastor Jefferson, aos irmãos que estão em casa, da minha parte do Senhor. Prazer grande estar de volta ao programa Intercessão, pastor. É um prazer, né? E o evangelista Itamar, meus irmãos, ele coordena a área ali 47, né? 44, pastor. 44, ali na Torre. Na Torre não. Torrões. Torrões. Roda de Fogo, Torrões, pastor. Roda de Fogo, bom pastor, aquela região ali abençoada. Um povo animado, né? Animado. Que bênção, né? E também o evangelista Marineide. Pai do Senhor, de Deus. Pai do Senhor, pastor Jefferson, evangelista Itamar. Amém. E você que está nos assistindo, é uma honra poder estar aqui, agradecendo a Deus, ao nosso pastor, pela oportunidade. Bênção, né? O evangelista Marineide, ele coordena a área 54, né? Sim, senhor. Ali no Ibura. Ibura. Região abençoada ali. Ibura de baixo, Ibura é baixo, não, Ibura mesmo. O R5 Ibura e toda aquela região ali. E graças a Deus, hoje estamos com estes dois servos de Deus para estarmos tratando um assunto aqui muito importante e cremos que Deus vai falar aos nossos corações. Antes, porém, nós queremos convidar todos para juntos darmos início com uma oração, pedindo a bênção de Deus, pediu o evangelista Itamar para estar orando ao Senhor. Sim, Senhor, pastor, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, rendemos graças ao Teu nome que é santo, que é soberano, que é magnífico. E pela Tua graça aqui estamos, Senhor. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Te louvamos por nossas famílias, pelo perdão dos pecados. Te louvamos por mais uma oportunidade de aqui estarmos nesta programação do programa Intercessão, Senhor, para juntos podermos apresentar, Senhor, lições importantes para a nossa vida espiritual e os demais servos Teus que estão em casa. Abençoa Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Ó Deus eterno, que Tu possas, pelo Teu Espírito Santo, nos inspirar, Senhor, este dia, para que possamos, ó Deus, ter livre curso à Tua palavra, aos exemplos, às lições, e possamos sair daqui edificados, motivados para a oração, para a glória e o louvor do Teu nome. Te pedimos, ó Deus eterno, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós estarmos comentando sobre hoje o nosso assunto, nós gostaríamos de convidar você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus. Se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 12, e os versículos 19 a 23. Então, se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá nos acompanhar. Vamos juntos? Disse todo o povo a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós fizeste todos este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-lo de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. E quanto a mim, longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho
bom e direito. Glória a Deus, né? Hoje nós estaremos comentando um tema muito interessante que fala sobre Moisés, o intercessor do deserto. E pela graça de Deus já estamos, como falamos, né? Contamos aqui com a presença dos companheiros e estamos começando um novo ano com muita expectativa e esperança de que este será um ano de grandes conquistas e realizações. Certamente o Senhor, que nos ajudou a chegar até aqui, continuará conosco. Portanto, não há o que temer. Amém. Sendo assim, no programa de hoje, gostaríamos de iniciar a nossa reflexão tentando aprender um pouco mais sobre a história deste grande homem chamado Moisés. Quem foi Moisés? Quais foram os seus feitos? Que legado ele deixou para as gerações posteriores, evangelista Marineide, evangelista Mar? Há várias lições, pastor, que nós aprendemos deste homem chamado Moisés, né? Lições numerosas que a gente pode extrair para a nossa vida espiritual. Nesse caso agora, há uma vida de intercessão. Então podemos observar que Moisés, a sua vida foram marcadas por 3 períodos distintos, 40, 40 e 40. Nos 40 anos primeiros, ele se tornou um homem formado academicamente, um homem preparadíssimo para até assumir um governo, né? Vamos supor, ser o rei do Egito. Mas os segundos 40 anos, Deus o levou para o deserto, para preparar toda a sua vida espiritual, para lidar com o povo no deserto, né? Lidar com o povo de Deus. E aí, você observa que Deus o chama para essa missão, essa grande responsabilidade, que é tirar o seu povo do Egito, e ali no Egito começam as intercessões. Como o Senhor a gente havia falado, o próprio Deus envia as pragas, ele ora a Deus, Deus tira as pragas, não é? Depois Deus envia novamente, ele intercede ao Senhor. Então começa a perceber-se que ele intercede e Deus responde. Ele pede e Deus dá. Então até o próprio faraó pede oração a Moisés, dizendo que, olha, ore por mim. Então, como fruto das respostas das orações que Deus tem feito lá atrás. Quando chega no deserto, né, com o próprio povo, dentro do Mar Vermelho, ele faz outra oração, porque o Senhor falou assim, por que clamas a mim? Ele estava clamando, né? Israel que macho. Então agora é uma ação de fé, uma atitude de fé. O senhor lembrou bem, né? Porque quando ele chega diante do mar, aí vem um desafio, né? Porque o povo não tem saída. Um monte de um lado, montanha de outro e o mar na frente. E aí vem a murmuração do povo. Os trouxesse aqui para matar a gente, aqui vai se acabar tudo. Aí Moisés vai interceder a Deus, né? Aí Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que macho. Que macho. Interessante, né? E essa resposta de Deus para Moisés é uma resposta que Deus dá ao intercessor para encorajá-lo. É claro que a resposta primeira era que eles fossem, mas vem um obstáculo. E Moisés já se destaca ali também, já no deserto, né? Intercedendo para que Deus abrisse o Mar Vermelho. Desse uma saída. E Deus dá a saída, né? Diga ao povo que marcha. E quando adentra, pastor, evangelista Marineide, o irmão que está em casa, ao deserto, aí vem outros desafios. O desafio do Egito foi um, o desafio do Mar Vermelho foi outro desafio. Então Deus tem sempre novos desafios para o intercessor. Porque Deus tem, dentro da sua dinâmica, do seu plano, tem várias bênçãos para nós conquistarmos. E cada bênção, cada graça, cada benefício, desafios diferentes. Então perceba que quando ele vai no deserto de Sur, em Sur, anda 3 dias e não tem água. E aí já vem a murmuração. Aí chega onde? Chega em Elim. Já em Elim, ou Sim, ele encontra 12 fontes de água e 70 palmeiras. Tá bom demais aqui. Mas depois tem Mara. Mara tem águas, mas águas amargas, não dá para ser ingeridas, não são águas potáveis. E aí vem outra intercessão, mais outra experiência. E Deus orienta Moisés a pegar um pedaço de lenha, uma vara, um pedaço de madeira, joga na água. Quer dizer, isso é uma fé, a intercessão junto com a fé. Porque o que se vê num pedaço de lenha para jogar na água e a água se tornar potável? Água doces, não é? E aí, novo desafio. Parece que uma das grandes lições que a gente vai aprender de Moisés é a obediência, né?
Porque Deus vai orientando, vai dizendo e ele vai aceitando sem questionar as estratégias de Deus. Né? Exatamente. É uma das marcas do intercessor, né? É a obediência, a direção de Deus. Moisés foi preparado, de fato, para ser um intercessor. Preparado desde a sua casa, as circunstâncias em que ele nasce, em que ele sobrevive, né? A intercessão da mãe, a irmã que intercedeu por ele para arrumar uma ama para criá-lo. Ele nasceu, né? E foi preparado, o encontro que ele teve com Deus na sarça, que não consumia, o fogo ardia ali, o chamado de Deus aí ao Egito, Isso. né? Libertar o povo, sai com aquela multidão de gente, enfrenta logo um mar vermelho, dificuldade intransponível, humanamente falando, tem que recorrer a Deus para um milagre. Deus abre o mar, segue a jornada, várias circunstâncias, murmuração, reclamação, Isso. um povo imaturo, incompreensível, uma imaturidade espiritual, mesmo vendo os milagres, a forma como Deus se utiliza de Moisés, e parece que o povo se esquecia com muita facilidade, em meio aos conflitos, às dificuldades, às adversidades, já se esquecia, entrava pelo caminho da murmuração, e Moisés foi mantendo né, o equilíbrio emocional, Interessante. espiritual. E Marinete, lembrando aí, os seus falando das intercessões, eu me lembrei também que um fato que acontece, parece no capítulo 17 de Êxodo, né? De Êxodo. Quando eles já a caminho ainda da terra prometida já, né? Eles são surpreendidos com os amalequitas, que atacam o povo covardemente, né? Eles pegam pelo povo mais fraco, aí Moisés manda Josué ir para guerrear contra os amalequitas e ele vai para o monte orar juntamente com Arão e Ur. E a gente vê ali uma grande vitória que Deus dá, porque quando as mãos de Moisés estão levantadas, Israel começa a prevalecer. Quando as mãos de Moisés vão baixando, Israel começa a perder. Aí Arão e Ur entendem isso, senta Moisés, um segura a mão de Moisés de um lado e de outro, e enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, Deus vai dando vitória ao povo de Israel. É um grande legado que esse homem deixou para nós. Mas né? você percebe que ele vai experimentando, a proporção que vai avançando no deserto, o natural e o sobrenatural. Você já imaginou? O lenho natural, um pedaço de madeira seca, e aí faz o sobrenatural. As águas se tornam doces. Mais na frente, já não é mais o natural, fazendo o sobrenatural. O pão que desce do céu é totalmente sobrenatural. De repente desce a névoa, não é? A geada, e pela manhã, quando ele bota na boca, aquela massa, aquela goma, é doce como mel. Então, veja, o intercessor vai entrando na dimensão espiritual, vai obedecendo a Deus sem questionar, porque seria ser o seguinte: Senhor, essa madeira vai se tornar essa água doce? Seria um questionamento. Mas o intercessor, às vezes, ele é incompreendido porque ele age dentro da vontade de Deus com obediência. Interessante, né? E vencer uma guerra com as mãos levantadas é algo incompreensível, né? E a gente vê, chega um momento que Deus vai dando vitória, é praticamente constante, né? Através do intercessor, né? Mas a jornada vai seguindo e Deus vai agindo, mas quando vai chegando perto da vitória, de entrar na terra prometida, vem outros grandes desafios, né? E a gente vê que, para ser bem específico mesmo, nós vemos que no livro de Números, no capítulo 20, versículo 1 a 13, que os israelitas eles contenderam contra Moisés. E, ao que tudo parece, isso provocou a sua ira e consequentemente, fadigas, né? Deste modo, nós queremos perguntar aos irmãos: como o intercessor pode manter o perfil de mediador diante de Deus e do povo, enquanto ele, no caso, o intercessor, se encontra molestado pela arrogância, pelo egoísmo, pela imaturidade espiritual do povo, o qual ele intercede? Porque assim, a gente vê que Deus, Moisés vem sempre intercedendo, o povo reclama em Mara, reclama tem desejo de comer o pepino, a cebola, que negócio. Aí Deus manda maná, todo dia o camarada tinha comida. Aí teve um momento que o povo depois reclama porque ficou sentindo fastio do pão do céu. Aí o povo reclama de novo.
aí pede carne, aí... Cebola. Aí Deus disse, diga aí que eu vou mandar carne. Aí Deus desafiou Moisés. Diga que eu vou mandar carne, Moisés. Para o senhor está sabendo o que o senhor está dizendo? É muita gente. Eu vou mandar nem um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Vai ser um mês inteiro carne para esse povo comer, um mês inteiro. 30 dias de carne. Deus, de onde vai vir tanto peixe do mar? Não vai dar para alimentar. Moisés, minha mão está encurtada. Você vai ver se a minha mão está encurtada ou não. Aí você está duvidando de mim? Aí Deus diz assim, eu vou mandar. Aí Deus manda as cordonizes. Quando o povo está comendo, aí Deus se ira. Aí a carne... o povo bota a carne pelo nariz. Aí Deus se ira e quer acabar com o povo. Moisés vai lá com Arão, tal, intercede de novo. Novamente. Aí Deus disse, olha Moisés, eu vou destruir esse povo. Ele disse, Senhor, não faça isso não. Arrisca meu nome, o que é que vão dizer as nações? Tal. Ele já tinha tido um caso lá também, lá atrás, quando Moisés desce com as tábuas de pedra, descrito pelo dedo de Deus, e lá embaixo o povo havia construído um bezerro de ouro. Aí Moisés se ira, né? Quebra aquelas pedras ali e tal. Mas antes, Moisés diz a Deus assim, Deus diz assim, deixa-me destruir esse povo, de ti eu faço uma grande nação. Aí Moisés faz, Senhor, o que é que vão dizer as nações? Que tu tiraste o povo do Egito, não tivesse condições de colocar e destruir isso no deserto? Tenha misericórdia. Aí intercede, risca o meu nome, mas poupa o teu povo. Ele preocupado com a reputação de Deus, né? Aí, mas chega um momento aí, nas águas de Mara, no capítulo 20, versículo de 1 a 12 aí, que vem um problema sério. Seria interessante a gente ler esse texto, né, para comentar. Seria interessante, pastor. Porque parece que chega um ponto aí que o intercessor, ele sente peso. Números capítulo 20, os versículos... primeiro, né? Versículo 2 diz assim, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazeres a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés, pegue o seu bordão e junte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e então Moisés lhes disse, agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram águas, muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Se santificou neles. É interessante esse episódio, a gente observar que quando Moisés entrou no deserto, Deus permitiu que o povo fosse e se instalassem em 42 lugares distintos. São estações. Um deserto muito grande, mas foi de estações. O número 33 revela isso. E em cada deserto há lições espirituais que Deus os fez passar, e Moisés com ele.
E para quem está em casa, que saiba que eram mais de 2 milhões de pessoas. Não era uma tarefa fácil os conduzir, os doutrinar, exortar, orientar e até interceder por eles. Então Moisés vem com sessões de intercessão ao longo de sua jornada de 40 anos, pedindo, Deus respondendo e o povo respondendo com murmuração, que é fruto de ingratidão. Murmuração sempre foi fruto de ingratidão. Então, poderia reconhecer, Deus fez no Egito, Deus fez diante do Mar Vermelho, por que não fará aqui? Não se observa isso, se observa murmuração em cima de murmuração. Até que alguns deles, a terra se abre, 250 vai embora, outros o fogo queima, enfim, Deus vai os punindo até para dar uma lição pedagógica, para eles entenderem que este homem que está aqui na frente é um intercessor e que ele está dentro da vontade do grande Deus que está os conduzindo. Porém, eles respondem, repito, com ingratidão diante de Moisés e diante de Deus. E aqui é a culminância, né? Moisés chega a um ponto de desgaste, de exaustão física, mental, quem sabe até espiritual. Não é diante de tanta ingratidão, para que os irmãos em casa entendam que não foi uma tarefa fácil, não foi uma perca de paciência, vamos assim dizer, da noite para o dia. Isso são sequências de intercessões e de ingratidão. Deus responde que eu sou chamado por Ele e que Ele está no meio da gente e que esse povo responde com ingratidão e com murmuração. E aí chega um momento muito difícil. Deus orienta Moisés falar a rocha. Né? Lá atrás ele mandou ele realmente ferir, ele feriu, né? Símbolo do Cristo que foi ferido por nós na cruz, né? Mas aqui, se o Cristo foi ferido, não pode ser mais ferido. Agora é só pedir, clame, peça, interceda, que ele vai manar, que vai nos beneficiar. Amém? Não é fácil, né? Não é fácil, não foi fácil para Moisés suportar aquele povo, aquela tamanha arrogância, imaturidade espiritual, né? Incompreensão, ingratidão. E a palavra não fala que é uma vez só. Constantemente o povo entrava por este caminho. E Moisés sempre obediente, intercedendo, pedindo a misericórdia de Deus pelo povo, apesar das murmurações, das incompreensões, da imaturidade. E aí chega um tempo que Moisés se desgastou. Aí vem a pergunta do pastor Jefferson, como o intercessor, né, pode se manter na sua postura do início ao fim, em meio a tamanhos desafios, tamanha ingratidão, arrogância, imaturidade. Pastor Jefferson, só amando mesmo. Não podemos lançar, não é? Amando a Deus e ao povo, ou aquela causa que Deus faz chegar nas mãos do intercessor. O amor é o que justifica ir até o final. Afinal de contas, primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo de número 13, versículo 4 ao de número 7, nos diz que o amor é sofredor. É sofredor. E o intercessor sofre. Moisés sofreu e não foi fácil. E diz aqui a palavra que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, veja só, mas o interesse da causa que lhe foi confiado. Não se irrita, veja só, não se irrita com as incompreensões, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa frase final por amor a Deus e a causa pela qual ele está intercedendo. Quer dizer, o intercessor, ele nunca pode deixar de amar, porque se ele deixar de amar, ele abre mão de ser um intercessor. O texto que o senhor fez a abertura do programa,
São circunstâncias paralelas, porque quando Samuel diz que não deixaria de orar pelo povo, não pecaria contra Deus deixando de orar, foi numa circunstância de injustiça também. Isso. Porque quando o povo pede um rei, estava escanteando Samuel. E Samuel ficou triste com isto. E foi até Deus. E depois, mesmo sabendo que o povo reconheceu que foi um pecado pedir um rei, mas Samuel disse, não, eu não vou deixar de orar por vocês, não. Eu vou pecar contra Deus deixando de orar por vocês. Olha, a conversa tá boa. Eu acho que a gente, quando voltar no segundo bloco, a gente ainda vai entrar um pouquinho nesse assunto aí sobre o amor, porque isso é muito importante, né? Meus irmãos, a gente vai ter que ir em um rápido intervalo e voltamos em instante. Não sai daí porque ainda tem muita coisa aqui para a gente aprender e se fortalecer em Deus através do comentário deste assunto. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre Moisés, o intercessor do deserto. E estamos extraindo lições extraordinárias da vida de Moisés. É claro que o objetivo maior deste comentário de hoje são os últimos momentos que chegam ali no capítulo 20 de Números, né? Nós tivemos vindo do bloco anterior, estávamos falando sobre a importância do intercessor manter viva a chama do amor, né? E o evangelista Marineiro, ele tocou num ponto muito importante, que foi o capítulo 13 de 1ª Carta aos Coríntios, e a gente vê ali que o amor ele está personificado na pessoa, não é meramente um sentimento, mas ele trata como se fosse a própria pessoa, porque ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não trata com inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Ou seja, se a gente substituir a palavra amor e colocar o nosso nome, a gente vai sentir o peso dessa expressão. Eu vi um certo comentarista renomado falando sobre esse assunto e eu achei interessante. Experimente você que está em casa, ler estes versículos, e onde estiver a palavra amor, aí você bota o seu. Por exemplo, Jefferson é paciente, Marineiro é bondoso, Itamar não trata com leviandade, não se ensoberbece, não inveja, não suspeita mal, né? Maria tudo suporta, José tudo crê. É um peso. Então veja que o intercessor, o amor está tão intrínseco na vida do intercessor que ele não pode deixar de amar. É bem verdade que Moisés ele não deixou de amar o povo naquele momento, mas houve um momento de explosão na vida dele, e é o que a gente vai continuar falando aqui neste assunto, né? Ainda assim, explorando um pouco mais este assunto, nós podemos perceber que na ocasião referida houve muita tensão e exaustão no ambiente físico, emocional e espiritual. A consequência dessa situação gerou em Moisés dificuldade de lidar com a orientação de Deus a tal ponto que ele não obedeceu à voz do Senhor. Desse modo, qual é o perigo do intercessor fatigar-se das suas atividades, dos seus deveres diários e não atender de forma meticulosa às orientações divinas, evangelista Marineiro? Pastor Jefferson, eu acredito que, fundamentado naquilo que a palavra nos ensina, é o intercessor estar ciente de que Deus não abre mão das orientações que ele passa para aquele a que ele confia uma tarefa, uma missão. Deus dá as orientações, as instruções e espera, né, que de fato o intercessor cumpra a risca daquilo que ele pede. Então está ciente de que Deus não abre mão, né? Por exemplo, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo número 6, nós temos um evento, um fato, que diz a palavra que chegando a ira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e segurou-a porque os bois se deixavam prender. Quer dizer, estava fazendo uma boa ação, mas ele transgrediu as orientações que Deus havia dado acerca da condução da arca. Então o intercessor precisa estar atento, né? De que quando Deus
delega algo, tem que estar atento a como Deus quer que seja feito. E foi isso que na hora do calor, né, da arrogância do povo, Moisés, por um momento, né, agiu contrário à orientação que Deus deu. É interessante, né, você chamar, porque Deus tinha dito a Moisés, Moisés vai a Deus, porque o povo pede água, levanta-se, clama, reclama contra Moisés e Arão, e eles vão até a presença de Deus, se prostram, buscam a orientação de Deus, Deus dá a orientação, que o senhor leu aí, né, que Moisés disse, Deus disse a Moisés assim, pega a tua vara, e Arão, ajunta o povo e fale a rocha. Aí ele disse, porventura tiraremos água para vós, Rebeca, quer dizer, nós vamos ter que tirar água para vocês, aí fere, em vez de falar, ele fere duas vezes a rocha, e Deus, na sua grande bondade e misericórdia, faz jorrar a água, porque é interessante que Deus não envergonha o líder na frente do povo, né? Deus honra Moisés diante do povo, pastor. Deus honra Moisés, mas o desejo de Deus é que se obedeça a sua palavra, né? Pastor, é interessante aqui, a gente observa no texto que o momento de ira, o momento de descontrole emocional de Moisés não foi, vamos assim dizer, diante do povo, mas diante de Deus. Por quê? Observe que o povo pressiona por água. Não é pedir água, é pressionar. Uma coisa é a pessoa pedir ao outro, né? Por gentileza, por educação, por obséquio, o senhor pode me ajudar? Outra coisa é você pressionar. Ou dar, ou eu volto para o Egito. Você trouxe para morrer aqui. E essa pressão toda não tem quem aguente, não é? Há momentos que o líder, não é? Ele poderá, com Moisés, perder um momento de paciência. Então, a gente observa que Moisés vai orar. Ele não responde ao povo, ele vai orar, junto com Arão. Deus responde para Moisés. Como das outras vezes, né? Como das outras vezes. Responde, pastor, a Moisés. Junte os anciãos, junte o povo e fale a rocha. Então, quando Moisés fere a rocha, que dela sai água, para Deus ele desobedeceu. Para o povo não. O povo não sabia que era para falar. Não sabia o que Deus tinha dito a ele. Exatamente. É impressionante isso aí, porque o que a gente faz é diante de Deus e depois diante do povo. O povo só vê o que está diante dele e nós estamos diante do Senhor. O intercessor tem que ter essa consciência de que suas ações, primeiro é diante de Deus, segundo lugar, diante do povo. O intercessor, no caso de Moisés, poderia até fechar os ouvidos, os olhos para a murmuração do povo, mas jamais esquecer do que Deus pediu. Até porque 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos diz que, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quer dizer, esquecer a ingratidão, diz, não, eu vou interceder por amor a Deus e ao povo. Eu acho que Paulo estava muito consciente disso, quando ele disse assim, mesmo sendo muito menos amado, mas eu me gastarei e me deixarei gastar por vocês, mesmo sabendo sendo menos amado, né? É mais ou menos assim o texto dele, né? Isso. Amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Pastor, são 3 ações conjuntas aqui. Observe que quando ele fere a rocha, então, em primeiro lugar, ele se ira. Segundo lugar, a desobediência. Terceiro lugar, a incredulidade. Ela em Hebreus disse que foi por incredulidade. Então, interessante como uma coisa gera outra. Assim como o amor gera outras virtudes, também a falta de fé ou a ira gera outras ações contrárias à vontade de Deus. Que Deus nos ajude, né? Você que está em casa, que é um intercessor, tenhamos cuidado para que nunca venhamos desistir de interceder, mesmo diante de ingratidão, de filhos, de amigos, de situações, porque eu não sei se você que está participando agora conosco já disse para você mesmo ou para alguém, eu já cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que dizer, eu não vou mais interceder, eu vou desistir de uma forma ou de outra, mas o programa de intercessão hoje chegou exatamente para dizer a você que tenha cuidado, né? Tenha cuidado para você não deixar de amar, não deixar que a ira venha tomar conta da sua vida. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? Eu acho interessante, parece que a Bíblia Viva diz nesse texto, diz assim, quando vocês estão irados, oferece um forte ponto de apoio ao diabo.
Porque quando nós estamos irados, a gente abre uma brecha para que o diabo possa trabalhar da ira. E aí a gente agir de forma que vá de encontro à vontade de Deus. É muito sério isso, né? Olha, irmãos, esse programa, esse assunto é um assunto para muita coisa, mas a gente está com pouco tempo para dizer muita coisa, né? Mas vamos continuar. Nós temos ainda mais 2 perguntas aqui pesadas e a gente vai avante, né? Pastor Jefferson, o senhor tocou num assunto bem interessante, porque quantos pais de família não abrem mão da filha, do filho, porque errou, casamento, porque é ingrato, porque tomou uma decisão que feriu o amor, o respeito do pai, da mãe. E alguns até abrem mão e dizem, a partir de hoje não me tenha mais como seu filho, como sua filha. Não faça isso. Não faça isso. Olhe as coisas pela ótica de Deus. Ame até o fim. Ame com o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Está falando conosco. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, certamente por falta de vigilância, não é? A gente percebe que Moisés, o intercessor do deserto, ele deixou-se dominar por sentimentos de ira e de injustiça de tal maneira que esse sentimento o levou à descrença. O texto bíblico registra, diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenho dado. Está lá em Números capítulo 20, versículo 12. Né? Certo renomado escritor disse, Moisés não creu que sairia água da rocha. O intercessor não pode dar espaço à descrença. Nesse caso, ele agiu com incredulidade. Sendo assim, como o intercessor deve administrar as dúvidas e a incredulidade advinda das adversidades e oposições, evangelista Tamar? Pastor, é muito interessante esse ponto, não é? Da nossa reflexão. Então já tratamos sobre a importância do amor, não é? Do intercessor. Agora, a importância do intercessor se autoconhecer. Conhecer o seu temperamento, conhecer o seu ser. Esse conhecimento dá ao intercessor a possibilidade de orar a Deus, pastor, e pedir a Deus equilíbrio emocional nas adversidades. Porque as adversidades tendem a aflorar, não é? E até descontrolar aquele ponto negativo que há dentro de todo ser humano, porque todo ser humano tem as suas falhas, não é? Tem as suas fraquezas. A ira, ela pode ser momentânea, o que Paulo disse, olha, não deixe que o sol se ponha sobre a sua cabeça. É o dia. Sobre a vossa ira. Sobre a vossa ira. Então, um dia só, antes que o sol se pôr, você pede perdão, você se humilha. Mas passar um mês, 2 meses, o ano todo irado com a filha, com o filho, com a esposa, então a ira pode ser momentânea. Se ela for progressiva, ela leva o homem à carnalidade, porque a ira é uma obra da carne, não é? E o homem espiritual, o intercessor é um homem espiritual, ele deve ser comedido, ele deve ser equilibrado, deve ter o fruto da temperança para equilibrar. É o caso de Moisés, foi só aquele momento, mas no nosso caso devemos estar em constante vigilância, oração por nós mesmos, para que o Espírito Santo controle esse momento. E mesmo o momento, né, meu marido, é perigoso, né? Assim, é muito perigoso, porque eu já vi um certo psicólogo escreveu, disse que você no foco de tensão, você em 3 segundos você pode ferir a pessoa que você mais ama. Mas você pode, né? No caso de Moisés, ele não feriu o povo simplesmente, mas ele feriu a Deus, né? Feriu a Deus. Ele feriu a Deus, né? Porque o senhor falou uma coisa interessante aí. Ele feriu a Deus porque ele deixou de crer na palavra de Deus. Isso. É como que ele estivesse dizendo assim, o senhor não deveria fazer isso não deveria... É como que eles, porventura tiraremos água para vós? Quer dizer, ele pegou a glória para si, é como se fosse, sou eu que vou tirar a água? Sou eu que vou tirar a água da rocha? Essa é a questão, né? Ele deixou de crer na palavra, porque Deus disse, fale. Eu creio que Deus também falou, fale, porque Deus queria dar uma experiência nova para o povo. Porque Deus já tinha tirado a água da rocha quando ele feriu com a vara. Deus fere a rocha, ele feriu, aí saiu água. Agora Deus disse, fale a rocha. Deus queria
dá uma experiência nova para Moisés e também para o povo. Mas aí Moisés, ele não creu. É o perigo. O intercessor não pode deixar de crer, porque se ele não crê na palavra de Deus, se ele despreza a palavra de Deus, ele despreza o próprio Deus. Por maior que seja o obstáculo, né? Por maior que seja. Moisés se sentiu ali diante de uma pedra para dar de beber ao povo. É como Ana, que chegou para o Cana e disse: dá-me filho, senão eu morro. Aí o Cana disse: eu sou Deus, é? Eu estou no lugar de Deus? Jacó também, não é? Então, para administrar questões de adversidades, incredulidade em meio a grandes obstáculos, só tem uma saída. É enfrentar as coisas à luz da capacidade de Deus, e não da nossa. Não da nossa. À luz da capacidade de Deus. E tem coisas, tem dois exemplos na palavra de Deus, pastor Jefferson, que nos faz acreditar que Deus é capaz de tudo. Né? Lucas 1,37 já disse que para Deus nada é impossível. Mas Nabucodonosor, criar a unha de bicho, pena, perder o juízo e Deus fazê-lo voltar ao normal, isso é um milagre. O que é que Deus não pode fazer? Aquele demoniado de Gadara, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, que fala que não tinha jeito para aquele homem, e Deus restaurar o seu juízo, a sua libertação. O que é que Deus não pode fazer? É enxergar a adversidade à luz da capacidade de Deus. Faça isto e Deus vai agir nas impossibilidades. Amém. Não é você que vai agir, não somos nós, é Deus. Amém. Outro ponto interessante, pastor, notando a sua bela explicação, é o que está em Eclesiastes. E há um milagre entre nós e não se percebe. Ele falou assim: tu não sabes como se desenvolve os ossos. O ventre, o osso no ventre que está grávida. Isso é um milagre diário, pastor. Quantos bebês nascem por segundo? Por segundo. E esses ossos são desenvolvidos dentro do ventre da mulher, sem furar ela, sem causar dano à sua saúde, sem perfurar o seu intestino, o seu coração, enfim, desenvolve lá dentro. Isso é um milagre diário que Deus faz como capacidade que pode fazer tudo sobre a nossa vida. Então, a palavra que Jesus disse para a Jairo é a palavra que ele diz para todos nós, intercessores: não temas, crê somente. Crê somente. Continua crendo, para que a bênção de Deus venha sobre sua vida. E crê até o final, até pastor. o final. Não é como Zacarias, né? Que creu, pediu, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. Chega um momento, quando Deus, vou dar. Como? Eu já sou velho. Qual é a glória maior, pastor? O Deus que tira a água da rocha é o Deus que faz qualquer coisa. Qual é a glória maior? Você chegasse à rocha assim: precisamos da rocha, precisamos de água, ela e bater. A glória maior seria falar. Falar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final do programa, né? Falta 6 minutos. A gente já tínhamos aqui 2 grandes perguntas para fazer. Mas se os irmãos vão ser bem rápidos aí, a gente sabe que, sendo Moisés um homem pacífico e manso, a ira tomou conta do seu ser, impedindo certas bênçãos de Deus em sua vida. Como o intercessor pode controlar seus impulsos, fadiga, raiva, chateação, para não perder as bênçãos de Deus em sua vida? Se derramando aos pés do Senhor. O próprio Moisés nos deixa esta lição em circunstâncias anteriores. Por exemplo, Números capítulo 16. Números capítulo de número 16, o próprio Moisés nos dá esta lição. Veja as circunstâncias. Era também de irritabilidade. E Corá, filho de Isá, filho de Coates, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E o 4 diz: como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto.
buscar a Deus. Buscar a Deus é continuar, né? Continuar. Continuar Buscando a presença de Deus. E buscando a Deus. E quando Deus der a direção, fazer conforme a direção de Deus. A única forma de suportar tudo pelo amor é a oração. É a oração. Estando perto de Deus. Perto sempre, de Deus. sempre, sempre. E obedecendo, né? Porque o que Deus queria era que Moisés continuasse crendo e obedecendo. Porque na leitura que a gente fez, vocês irmãos perceberam, lá em 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23, 1 Samuel 12, 23, tem uma palavra ali que é muito forte. Se os irmãos puderem achar primeiro, porque o tempo está correndo tão rápido aqui, a gente está correndo com o tempo. 12, 23. 12, 23, como é que diz? E quanto a mim, longe de mim. Veja o versículo anterior, 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Então não tem como. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Nunca vai desamparar. Agora, o líder precisa entender isso. Né? Eita, que coisa difícil. Moisés, ele perdeu a grande bênção, a oportunidade de chegar à terra. Meus irmãos, chegamos ao final do programa e eu queria fazer essa sua pergunta somente ao evangelista Itamar, e ele vai responder com duas palavras. Né? Finalmente nós temos a revelação do próprio Deus se queixando de não ser santificado por aquele que deveria guardar a santidade. Que palavra de advertência pode ser deixada aos intercessores que estão em casa, mas devem guardar a reverência, a santidade e o temor do Senhor diante daqueles que necessitam da justiça e da misericórdia de Deus? Pastor, é a vigilância constante. Se faltarmos com a vigilância, outros males poderão alcançar, infelizmente, a vida do ser humano, não é? Porque se temos amor, temos que vigiar com o amor. Se temos fé, vigiar para não perder a fé. Se temos paciência, vigiar para não perder a paciência. Porque circunstâncias não vai faltar para que possamos perder aquilo que Deus estabeleceu para nós e colocou em nós. Mas a vigilância evita os tropeços da vida. O próprio Jesus ensinou várias lições sobre a vigilância até a volta de Jesus, até a volta dele. Felizmente chegamos ao final do programa. Enquanto eu estava falando isso, eu me lembrei de uma palavrinha que a gente não, que está ligada a essa vigilância, preste atenção. Preste atenção. Essa palavra aí, o intercessor não pode esquecer dela, né? E preste atenção em duas coisas importantes que o intercessor tem que lidar na sua intercessão. A bondade de Deus e a severidade de Deus. Essa é a verdade. Romanos capítulo 11, versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Lembrar que o Deus que é misericordioso, que é cheio de graça, também é justo. Também é justo. E também é santo. É os dois braços da cruz. O amor e a justiça. O amor e a justiça. A severidade é a justiça, a bondade é o amor. É o amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos estar atentos aos nossos sentimentos e sempre atento a fazer a vontade de Deus, porque o desejo de Deus é ser glorificado em nossa vida. E Ele quer ser glorificado em nossa vida, muitas vezes através do improvável, do impossível, do ilógico, do irracional para nós, aquilo que muitas vezes não tem lógica para a gente, aquilo que muitas vezes não tem razão de ser, mas Deus, se Deus falou, Ele quer ser glorificado em nossa vida. Que Deus nos ajude a nos colocarmos sempre à disposição dEle, para que nunca venhamos perder aquilo que Ele tem reservado para nós. Evangelista Itamar Félix, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, e o senhor fica à vontade para trazer já as suas considerações finais, como também o evangelista Marineiro. Um prazer muito grande tê-lo conosco no programa Intercessão. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton, que através do senhor nos faculta essa oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto tão importante para a nossa vida espiritual e de milhares de irmãos que estão em casa, não é? Quero agradecer em nome de Jesus. Expressar nossa gratidão ao nosso bondoso Deus pelo privilégio de estar aqui, pastor Jefferson, ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e a você que está nos assistindo, né? Deus abençoe cada vez mais, e esse momento de intercessão veio para que você possa retomar aonde você parou. Aquele pedido que você já desistiu por conta da dificuldade ou por não crer mais,
retorne a interceder por esta causa. Deus vai agir. E já começamos o ano já com um assunto pesado, né? Que Deus nos ajude, o ano de 2024 seja um ano de bênçãos e com certeza será um ano de desafios e de muitas provações, mas que Deus nos dê maturidade e equilíbrio emocional para que nós não venhamos perder o que Deus tem preparado para nós este ano de 2024. Sejamos atentos, prestemos atenção para agir com prudência, com sabedoria, com equilíbrio, com temor, sabendo que a razão da nossa existência é para que Deus seja glorificado em nossa vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E vamos pedir ao evangelista Marineide para, neste momento, estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo programa e apresentando os nossos irmãos que estão fazendo sempre seus pedidos pelas redes sociais, para que Deus possa dar vitória, resolver as causas impossíveis e conceder livramentos, abrir portas de emprego, dar saúde, e que este ano seja um ano marcado com muitas bênçãos da parte de Deus. Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus, soberano Pai que estás nos céus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, receba a nossa gratidão, ó Pai, por este grande privilégio, Senhor, de adentrar a Tua presença pelo novo e vivo véu, pela carne de Jesus Cristo rasgada na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, por cada vida que está nos assistindo e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas, a Tua igreja, o nosso pastor, as famílias. Estenda Tuas mãos, Senhor. Se intervenha na causa de cada um dos Teus filhos, fazendo coisas grandes. Como diz a Tua própria palavra, que para Ti, ó Deus, nada é impossível. Haja, Senhor, poderosamente em cada causa, em cada família, em cada vida. Opera, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Pedimos assim a Tua bênção, Pai querido, em o nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, chegamos ao final do programa e contamos com a sua audiência, a sua presença conosco no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e todos digam amém.